A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, Igreja do Deus vivo, coluna e fortaleza da verdade. Amigos e amigas, meus prezados irmãos, é com alegria que a gente sempre faz esse convite a ler e meditar na palavra de Deus. Nesse momento vamos fazer isso e no mesmo instante a gente já convida vocês, que se vocês sentirem de Deus, a se inscreverem nesse canal e toque no sino, aperte a opção para todos, porque assim, todas as vezes que a gente estiver lendo e meditando, o próprio canal convida vocês, através de um aviso, de um toquezinho, para também vocês conosco assim fazer. E também vocês vão ter a oportunidade de, com a gente, obedecer o ID que Jesus mandou. O ID e pregar o Evangelho a toda criatura. Você que não é inscrito no canal, se inscreva nele e vamos com atenção, com muita alegria, participar da pregação do Evangelho, porque hoje, através dos meios de comunicações, que é uma ciência de Deus também, o povo de Deus usa para o bem esse lado que Deus nos deu. A comunicação hoje atinge muitas nações, hoje atinge o país inteiro, e esses meios de comunicações têm muita audiência a nível mundial, porém se faz preciso o povo de Deus usar deles para pregar o Evangelho e a toda criatura. Quem crê e for batizado, como Jesus disse, verdade é, salvo está. Então, meus irmãos, o nosso convite é esse, sejam bem-vindos, vocês famílias, e vamos meditar hoje na palavra de Deus que está escrito no livro dos Hebreus. Hebreus não tem uma autoria humana. O próprio Deus, a gente crê dessa forma, que deixou registrado na Bíblia, e a autoria que a gente conhece dos Hebreus é o próprio Espírito Santo. Porque não existe autoria humana, autor desconhecidos. Mas os Hebreus é um livro que explica a transição da antiga aliança para a nova hoje. E nós vamos ler Hebreus capítulo 12, do versículo 1 até ao 12. Mas antes a gente ora e diz ao nosso Deus: Senhor nosso Deus, Pai Santo de infinito poder, Santo, Santo, Santo é o teu nome, Pai. E como sempre a gente te convida a ser o nosso convidado de honra para se fazer presente conosco, o Senhor, ó Jesus, que nos concedeu o Espírito Santo, o Espírito da verdade, o Senhor nos deu, e assim permanece conosco no meio do seu povo. Nós que estamos lendo e meditando, fica conosco, Pai. E todos aqueles que estão ouvindo e meditando conosco também, através desse canal, o Senhor abençoe, dá-nos sabedoria e faz assim a gente entender como o Senhor quer falar conosco através de sua palavra. Faz a gente ser obediente a Ti, ó Pai. Que assim seja hoje e eternamente. Pai Santo, muito obrigado por tudo de bom que o Senhor tem feito conosco. E quantas são as bênçãos que o Senhor já tem feito. Desde o momento que o Senhor nos enviou ao mundo, até o presente momento e o porvir. Pai Santo, abençoa nós, todos os familiares dos ouvintes, e se faz presente conosco. Mais uma vez te pedimos, porque tudo nós te pedimos e tudo nós te agradecemos, em nome de Jesus Cristo, seu Filho amado, nosso Senhor e Salvador, que o Senhor nos deu. Amém. Então, meu querido povo de Deus, a gente vai ler Hebreus capítulo 12, do versículo 1 ao 24. Título da leitura: Jesus, autor e consumador da fé. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corremos com a perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor
e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha. Agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o sangue, e vocês se esqueceram da exortação que lhes é dirigida como filhos. Filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, nem desanime quando vocês é repreendido por Ele. Porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem aceita. É para a disciplina que vocês perseveram. Deus os trata como filho. E qual é o filho a quem o pai não corrige? Mas se estão sem essa correção, da qual todos se tornaram participantes, então vocês são bastardos e não são filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais que nos corrigiam e a nós os respeitávamos. Será que nós os respeitávamos, os nossos pais terrenos? Será que então nos sujeitaremos muito mais ao Pai espiritual para vivermos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina o nosso próprio bem, a fim de sermos participantes da sua santidade. Na verdade, toda disciplina, ao ser aplicada, não parece ser motivos de alegria, mas de tristeza. Porém, mais tarde, produz frutos pacíficos aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Por isso, levantem as mãos cansadas e fortaleçam os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pais, para que o manco não se desvie, mas seja curado. Palavra de Deus, como sempre, sábia, poderosa para salvar todos os que creem e obedecem. Por isso, meus queridos, a gente sempre convida para a gente ouvir e meditar na palavra de Deus, para que todo que nele crê, nesse Deus vivo, e na sua palavra, creia e obedeça, salvos estejam. A disciplina de Deus sempre é boa. Ora, se os nossos pais, segundo a carne e o sangue, quando ele nos disciplina é para o bem, imagina vocês e nós também. O nosso Pai Celestial, quando nos disciplina para o nosso próprio bem. Deus quer que a gente seja sempre orientados por Ele, mas a disciplina faz bem. Quando diz a palavra, filho meu, não despreze a correção do Senhor, né? Nem desanime quando você é repreendido por Ele, porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem aceita. Ora, a gente tem que dar graças a Deus e glória a Deus por Deus se preocupar conosco e nos corrigir. A correção, no momento que a gente está sendo corrigido, não nos traz alegria. Ninguém gosta de ser reclamado, ninguém gosta de ser punido para se tornar melhor. Mas é momentâneo. Depois vem o aperfeiçoamento através da correção, dos ensinamentos e das repreensões que Deus faz. Porque para isso é que Ele nos corrige para o melhor.
E quando Deus assim nos mostra o caminho, é porque nós somos filhos. E todo pai ama seu filho e não quer ele indo por caminhos errados. Assim Deus nos ama, por isso Ele produz frutos futuros para nós, através de sua correção. Porque Ele às vezes até nos corrige com varas, né? Por amor a nós. Para que assim a gente não seja condenado com o mundo pecaminoso. Se a gente não for corrigido, é porque não temos um pai, somos bastardos. Mas o Pai nos ama, nosso Pai espiritual, principalmente esse Deus vivo, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Como diz assim, que a gente não foi provado até chegar até o sangue, né? Como muitos irmãos primitivos foram, como o próprio Jesus foi levado até a cruz e assim derramou seu sangue por nós. Mas muitos irmãos primitivos foi levado para o sofrimento do mundo, principalmente o mundo pecaminoso. Ele nos odeia, mas Deus está à frente de tudo e nos ama. E às vezes não quer que a gente seja condenado com o mundo. Nós, como os filhos, devemos nos alegrar, porque nós temos um Pai espiritual que nos corrige para o bem, que nos ensina e muitas vezes até nos deixa passar provas, porque depois da prova vem o sustentáculo, a gente fica mais forte, porque somos filhos. Então a gente tem que se alegrar por ser filho de Deus, por ter um Pai que se preocupa conosco e que chega até a nos repreender, a nos ensinar e a corrigir. Mais uma vez a gente vê aqui o apóstolo escrevendo. O apóstolo, a gente não sabe o autor, porque o Hebreus a gente sabe que a autoria é do Espírito Santo, mas o autor humano é desconhecido. O livro dos Hebreus, ninguém assinou ele, mas foi Deus que usou alguém para escrever aos Hebreus. Mas o próprio Espírito Santo, a gente crê com convicção, como toda escritura é inspirada por Deus, e Deus permitiu que ficasse registrado aqui esse livro dos Hebreus, então a autoria do próprio Espírito Santo, para a honra e glória do Pai. Então, meus irmãos amados, é muito bom, é muito firme a gente perceber que, na verdade, toda disciplina, ao ser aplicada, não parece ser boa. A gente até triste fica no momento. Mas depois da disciplina, com o tempo futuro, a gente sabe que foi para o nosso bem. Porque a gente melhorou, a gente aperfeiçoou, e dos caminhos errados a gente saiu. Porque o nosso Deus assim nos ensinou, nos corrigiu, e a gente dá glória a Deus. No momento a gente sabe que não é tão bom, mas depois vem os frutos que a gente vê no nosso aperfeiçoamento do dia a dia, os ensinamentos que vêm da parte de Deus. Meus irmãos, e sobre esse livro, é um livro de transição. Na época que estava sendo a lei da antiga aliança, estava sendo passada a entrar na ativa, logo em breve, já tinha entrado, né? A graça. Porém, os hebreus, muito apegados com a lei, não aceitavam esses tipos de orientações que o livro dos Hebreus traz. Quando fala que a lei antiga era imperfeita e teve que trazer uma nova lei à perfeição, porque a antiga aliança apontava para a nova, para a perfeição que haveria de vir em Cristo. E os sacerdotes da antiga aliança eram homens pecadores, eram vários, porque eles morriam, outros substituíam, mas o sacerdote da nova aliança, o sumo sacerdote, é eterno. Por quê? Porque Jesus é o sumo sacerdote que morreu e ressuscitou e está vivo. Está vivo e entrou naquele descanso para preparar moradas
para o povo de Deus, obedientes, para aqueles que recebem a disciplina do Senhor, orientado pelo Espírito Santo, entrem com Ele também, através da obediência à palavra e através da sujeição. A gente tem que ser sujeitos, submissos ao nosso Deus com alegria, porque é através dessa obediência da palavra, é através do aceitar as orientações que a gente recebe de Deus através do Santo Espírito, que salvos somos. Futuramente vem os frutos pelo sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Antigamente, aqueles homens ofereciam sacrifícios, tanto por eles mesmos, que eles eram homens pecadores, os levíticos, como oferecia pelos pecados todos os anos. Mas o sacrifício de Cristo, que hoje é a perfeição da nova aliança, é uma vez por toda. Assumiu uma forma perfeita e eterna por todas. Jesus hoje está à direita do Pai, vivo, intercedendo por nós, entrou naquele descanso que Deus antigamente, por causa da desobediência do povo da antiga aliança, ele jurou na ira dele que aquele povo não entraria no seu descanso. Mas, por intermédio de Davi, através do Espírito Santo, ele sempre diz aqui, em Hebreus também explica: se ouvires a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. Porque o mesmo Deus que em um determinado lugar disse: esse povo são desobedientes a mim, esse povo são de dura servidez, eles não entrarão no meu descanso. Mas através do Espírito Santo, ele fala: se ouvires a voz do Espírito, não endureçais o vosso coração. Porque o Espírito Santo vem para nos ensinar, convencer dos nossos erros, da justiça, do pecado e do juízo. E Deus está hoje na nova aliança, nos corrigindo, para que a gente, como eu falei há pouco tempo atrás, não seja os que são corrigidos pelo Pai. É sinal de que tem um Pai celestial. Mas aqueles que não são corrigidos, que é o mundo pecaminoso, é porque são bastardos de Pai. Mas aqueles que têm o Pai celestial, eles são corrigidos e depois para o bem, para que a gente não seja contaminado com o mundo, para que a gente não venha a perecer juntamente com o mundo. Porém, meus irmãos, para a honra e glória do Senhor, a gente não rejeite, como diz sempre aqui, não rejeite a correção do Senhor. Diz: filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, nem desanime quando você é repreendido por ele, porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem aceita. A gente nos chamou para sermos salvos, para participarmos do corpo de Cristo. Então, ele até por amor, ele nos castiga e nos ensina, nos corrige, porque nos ama e quer o nosso bem, quer a nossa salvação em Cristo, quer a nossa permanência e a nossa firmeza, sempre obedecendo os ensinamentos de seu Filho amado Jesus Cristo, o meu, o seu, o nosso Senhor e Salvador. Porém, meus queridos, são estas as palavras que a gente tem para hoje. Hebreus foi lido e vamos dar graças a Deus, porque nós não somos bastardos de um pai espiritual. Ora, se o pai, segundo a carne, castiga o seu filho, às vezes até dá disciplina a ele com cajado para o bem dele. O bom pastor, usa um cajadozinho para desviar as ovelhas do abismo. Assim também é o nosso bom pastor, o nosso Deus, é o pastor Jesus Cristo, que nos deu o Espírito Santo para nos conscientizar e convencer do pecado, da justiça e do juízo. Hoje o nosso sacrifício
não é mais aqueles da antiga aliança, mas hoje Jesus é o nosso sumo sacerdote que entrou no descanso. E nós hoje somos o sacerdote do nosso templo, do nosso corpo. Esse corpo que nós temos, os salvos em Cristo, é propriedade exclusiva de Deus. Não nos pertence o nosso corpo, porém nós somos sacerdote dele, para a gente oferecer sacrifícios vivos, a pedra viva que chegou até nós, que Deus prometeu que nos daria em Sião, colocaria em Sião a pedra viva, pedra de esquina, pedra angular, para ser o sustentáculo desse templo, e nós assim sermos com ele as pedrinhas também que juntos a gente mantém esse templo de Deus de pé, através do poder de Deus, e ele nos dá com inteligência os sacrifícios vivos para a gente oferecer a ele, que é o nosso culto racional, com intelectualidade dada pelo Espírito Santo, a gente entender o que é bom, que vem de Deus, para a gente dizer amém. E a gente entender, saber discernir o mal, para a gente renunciar em nome de Jesus, renunciar tudo aquilo que vem querendo assim tentar a nossa carne. Porque nós temos um sacerdote que foi tentado em tudo, o sumo sacerdote Jesus Cristo. Em tudo ele foi tentado, mas ele venceu em tudo. E ele se compadece de nós, esse sumo sacerdote que Deus nos deu, segundo a ordem de Melquisedeque. Deus jurou por ele mesmo, porque Deus, ele não tinha por quem jurar, porque não tinha ninguém além dele, acima dele. Então ele jurou por ele mesmo que Jesus seria o sacerdote eterno, perpetuamente, segundo a ordem de Melquisedeque, que significa sacerdote eterno, sacerdote de justiça. E tudo isso a gente tem que ser semelhante ao nosso mestre. Nós somos os sacerdotes desse templo, que a gente tem que renunciar a tudo aquilo que não agrada a Deus, purificar esse templo, porque ele já está purificado através da palavra e do sangue de Cristo, mas através do nosso culto racional, com intelectualidade recebida por Deus, a gente renunciar a tudo aquilo que não agrada a Deus. Renunciar às obras da carne, que são inimigas de Deus, e assim a gente dizer amém para os frutos do Espírito e adorar a Deus em espírito e em verdade, que é o nosso culto racional, que é o sacrifício vivo para a gente manter o nosso corpo limpo, como Jesus assim purificou, com a palavra e com seu sangue, e agora a gente, com a nossa intelectualidade recebida de Deus através do Santo Espírito, a gente discerniu o que é bom e agradável a Deus, para a gente dizer amém e obedecer a Deus, como Jesus assim obedeceu também, e obedecer a Jesus Cristo e seus ensinamentos. Palavra do Deus vivo, digna de toda aceitação, palavra de Deus digna da gente obedecer, porque é poderosa para salvar o seu povo, o qual Jesus Cristo é o cabeça desse povo, dessa igreja, é quem nos dá esse ensinamento, e nós estejamos assim prontos para oferecer os sacrifícios vivos, que é a obediência ao nosso cabeça, ao nosso mestre, ao nosso Senhor e Salvador, que Deus assim nos deu, Jesus Cristo, nosso eterno Salvador, pela misericórdia de Deus. E a gente dá graças a Deus por isso, e diz obrigado, Senhor, pela vida que o Senhor nos deu. Obrigado, Senhor, pela salvação em Cristo Jesus. E que toda a honra e toda a glória seja desse Deus vivo e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Pai e também os salvos em Cristo. Meus irmãos, Deus continue abençoando vocês, os familiares de vocês e todos nós em Cristo Jesus, para a honra e glória desse Deus maravilhoso, nosso Pai em Cristo. A paz do Senhor, irmãos queridos. Amém.